Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Olá, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã, que já está aqui conosco para rezarmos juntos, mais uma vez, nesse momento de oração e meditação com a Palavra de Deus. Nós que estamos vivenciando esse tempo de Quaresma, que é um momento forte para que nós possamos, assim, abandonar o caminho das trevas, do pecado, aquilo que nos distancia de Deus, para verdadeiramente abraçar tudo aquilo que o Senhor propõe para nós como a nossa salvação. Só o Senhor é a nossa salvação. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março. Estamos caminhando já nesse novo mês, pedindo a graça do nosso Deus. Meus irmãos, estamos nesse tempo de Quaresma, em que todos os dias desse mês, desse tempo de quaresmal, nós somos chamados a nos, assim, propor a fazer gestos concretos para verdadeiramente viver esse processo de conversão na nossa vida. E o gesto concreto que eu quero propor para você hoje, para que você possa ser uma pessoa organizada. Ser uma pessoa organizada também é viver o Evangelho, é viver essa conversão para fazer a vontade de Deus. Então, com certeza no dia de amanhã você vai trabalhar, você vai fazer os seus estudos. Então comece a se organizar já no dia de hoje para que amanhã você não fique, então, assim, chegue atrasado, fique correndo, mas que tenha tempo de você levantar, fazer a sua oração e também sair para o seu trabalho, para a escola. E hoje, meus irmãos, eu quero também convidar a você para fazermos uma prece fervorosa por muitas cidades que no dia de hoje ou no dia de ontem entraram em lockdown, ou a segunda onda do Covid está chegando no meio de nós. Muitas pessoas estão ficando enfermas, muitas famílias estão perdendo entes queridos. Então vamos dirigir uma prece fervorosa a Deus para nos livrar dessa doença, para abrir a nossa mente que nós precisamos fazer a nossa parte para que esse vírus possa deixar então de estar existindo no meio de cada um de nós, pelo menos ser controlado, para que nós possamos assim viver a nossa vida, voltar ao nosso convívio social, como Deus deseja que nós sejamos família e nos encontremos. Vamos agora meditar a Santa Palavra de Deus que a liturgia nos propõe para o dia de hoje, nessa quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nós vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estou subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para quem os quais ele os preparou. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se o grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois
o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós acabamos de ouvir nessa passagem, vamos meditar o que nós acabamos de ouvir, trazendo para os dias de hoje também, para a nossa vida. Jesus, então, em primeiro lugar, ele vai falar para os seus discípulos que ele está indo para Jerusalém. Ou seja, o que Jesus vai fazer em Jerusalém? Infelizmente, não é um turismo, não é um descanso, mas em Jerusalém, Jesus será entregue aos mestres da lei, aos fariseus, para que eles possam condená-lo à morte, e entregarão aos pagãos para que zombem dele. Mas ele vai morrer e terceiro dia ressuscitará. Então Jesus está falando ali já do seu relato da sua morte. E isso com certeza deixa os seus discípulos entristecidos. Nem todos, porque nós percebemos que 2 dos seus discípulos com sua mãe, então se aproximam de Jesus e pedem um lugar à tua direita, outro à tua esquerda, quando começar a reinar. E aí nós percebemos que Jesus está falando de algo tão sério, que é da sua prisão, da sua morte, mas os discípulos, principalmente esses 2, estavam sonhando em já herdar algo maravilhoso, algo muito bom. Estavam sonhando em receber boas posições. Queriam ter privilégio no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus então vem mostrar para eles que não é desse reino que Jesus está falando. Jesus não está falando de um reinado humano, mas sim espiritual. Ou seja, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E todos aqueles que seguem Jesus, ou seja, os batizados, os cristãos, precisam também viver essa dinâmica na sua vida. Não estamos aqui para ser servidos, e sim para servir. E todas as vezes que nós agimos assim, meus irmãos, nessa liberdade de servir aos irmãos, nós quebramos no nosso coração e também em toda a humanidade a escravidão do mal. Toda a ambição de poder vai deixando de existir cada vez mais na nossa vida e também na sociedade e na humanidade. Esse desejo também de cultivar os primeiros lugares também vai se dissipando. Por isso que nós precisamos ter como regra de vida que nós possamos servir cada vez mais aos nossos irmãos e irmãs. E assim nós vamos percebendo que esse mandamento que de certa forma Jesus ensinou, que não estamos aqui para ser servido e mais para servir, nós vamos perceber que o amor de Deus vai crescer cada vez mais nos nossos corações e a entrega da própria vida nos conduzirá cada vez mais à salvação. Nós que estamos vivendo esses tempos tão difíceis, desse tempo de Covid, muitas cidades estão voltando a se fechar, voltando a ter lockdown, muitas dificuldades estão assim voltando àquilo que nós já vivíamos no ano passado. E o que nós, como cristãos, podemos fazer em relação aos nossos irmãos que estão passando mais dificuldades do que nós? Então, cabe a cada um de nós, nesse tempo de Quaresma, também meditarmos o que eu posso servir, o que o amor de Deus me leva, me impele a agir prol dos nossos irmãos e irmãs. Nos organizarmos, então, como família, como comunidade, sociedade, para estar a serviço daqueles mais necessitados. E aí, com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos deixando de lado aquilo que os filhos de Zebedeu pedem, que é fama, poder, elogio, reconhecimento nesse mundo, e vamos viver então o anonimato de praticar cada vez mais o amor, o serviço aos irmãos, para que possamos um dia receber a verdadeira salvação que o Senhor quer oferecer a cada um de nós. Que esse período de Quaresma, de conversão, nos ajude a conduzir, a perceber que os mistérios da nossa salvação vêm então para nos salvar, não para nos distanciar do projeto de Deus. E que nós tenhamos a sabedoria de enxergar toda essa caminhada com os olhos de Deus. Por isso rezemos com muita fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco, quero agradecer a sua presença amiga do outro lado e deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso para que você possa, assim, manifestar essa gratidão a Deus servindo aos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, nosso Senhor Cristo, e aguardamos você aqui amanhã para juntos meditarmos o Evangelho do dia.